Olá, estamos de volta aqui na tela da TVE em mais um curta vídeo. E toda semana nós celebramos o melhor do nosso cinema, em bate-papos enriquecedores com realizadores e profissionais do nosso audiovisual. E hoje nós estamos aqui no Espaço Ladeira, um espaço localizado no Centro Histórico de Vitória e que ocupa o prédio da antiga Livraria Âncora, a livraria mais antiga da cidade. Com foco em arte contemporânea, promove residências, exposições e intervenções urbanas que dialogam com a arquitetura e a memória do local. É um ponto de conexão entre artistas emergentes e a comunidade, valorizando a história enquanto incentiva novas criações. Em cartaz no espaço está a exposição Território Cruzado. Com a curadoria de Carla Desirê, a exposição coletiva reúne trabalhos que se conectam com as faces de reinvenção da vida a partir do cruzamento dos saberes, dos desejos e das memórias. Esse encontro propõe um acolhimento a trabalhos e produções que no processo passam por essas encruzilhadas. Participam da coletiva os artistas Aline Amaral, Ashanti Maquida, Jadson Titânio, JV Abreu e Nadine Luiza. No curta vídeo de hoje, nós vamos saber um pouco melhor do trabalho de som no cinema com a nossa convidada Gisele Bernardes. Ela é diretora de som, técnica de som direto e desenhista de som, com mais de 8 anos de experiência em curtas, longas e séries. Ela é formada em cinema e audiovisual pela UFES, fez parte do GEX, Grupo de Experimentação Sonora, e é certificada como técnica de som pelo Instituto de Áudio e Vídeo de São Paulo. Em 2016, dirigiu o curta Irmãos de Cena e em 2021 atuou como microfonista no premiado longa de Rodrigo de Oliveira, Os Primeiros Soldados. A partir daí, atuou com som direto e desenho de som em vários filmes, como Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem, Remendo, Canto de Areias e Céu do Congo. Gisele é apaixonada pelo que faz, e o som foi a linguagem escolhida por ela para contar histórias, impactar e sensibilizar emocionalmente e sensorialmente as pessoas. E é com muito prazer que eu recebo no curta vídeo de hoje Gisele Bernardes. Gi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Babi. Essa conversa, sabe, gente, que ela andou fugindo um tempo da gente, mas agora ela está aqui. Gi, a gente vai começar pelo começo. Como é que você entrou no cinema? Bom, no cinema eu entro ali no momento da escolha do curso, do vestibular. Até então eu achei que eu ia fazer design, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer cinema, mas conhecendo a grade do curso, acabei me encantando e entro no curso de cinema, mas não começo de cara no som. Assim, passei por algumas curvas nessa trajetória, comecei na produção. Na adolescência eu gostava muito de ouvir música, mas eu acho que isso veio de muito antes, quando a minha mãe tocava órgão na igreja, daí eu estava na barriga dela. Então eu acho que ali já foi talvez me despertando uma sensibilidade auditiva. E eu só fui me dar conta disso depois que eu já estava no som, buscando entender por que eu estava ali, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, sabe? E quando que você falou, não, é som que eu quero fazer, isso é o que me interessa? Pois é, eu comecei na produção, sempre gostei do som dos filmes, mas eu não me sentia muito encorajada porque eu não via muitas mulheres. Geralmente quem trabalhava com som já tinha uma bagagem de estúdio, de banda, de produção musical. Então eu acabei indo para a produção, mas o meu momento favorito do set era o momento de gravar o som ambiente, que todo mundo ficava quietinho. Esse momento, gente, é um momento no set que todo mundo faz silêncio, a gente fica 1 minuto e a pessoa do som só com boom, né, pegando os sons do mundo. Isso. Tem gente que detesta esse momento, né, acha um tédio, meu Deus, 1 minuto parado, brincando de estátua, mas para mim era um deleite, assim, né, direcionar minha atenção para os sons e reparar naqueles sons, ouvir aquele som ambiente daquela região que a gente estava gravando. Aí eu decido ir para o som quando eu dirijo um documentário, que é o Irmã de Cena. E nesse documentário eu me aproximo dos processos de captação de som direto, me aproximo do compositor da trilha, a gente ali elaborando cada estratégia de captação para cada cena e pensando a trilha na pós-produção.
Depois eu ia na casa do editor para a gente definir alguns caminhos da edição de som e a gente ficava ali horas experimentando, ajustando o volume, transições, cada detalhe. Isso para mim era maravilhoso e eu fiquei assim apaixonada na complexidade do trabalho, porque é um trabalho muito invisível, né? E ali no Irmã de Cena a gente tinha 33 faixas de edição de som e termina o filme decidida a entrar na área do som. Agora vai ser som. É. Vontade, todo mundo tem. Então, às vezes, uma mulher sente vontade de fazer uma coisa que um homem faz tão fácil, sem ser julgado, sem ser taxado de alguma coisa, entendeu? Aí uma mulher faz e é tão humilhada, entendeu? Não tem muita igualdade. Você fala que teve uma oficina, né, que você fez que foi muito determinante assim na sua carreira como profissional de som. O que foi esse momento? Foi uma oficina de paisagem sonora que eu fiz com o Marcos Neves, que é o coordenador do GEX, Grupo de Experimentação Sonora. E nessa oficina eu conheci a captação de som ambiente, conheci a música eletroacústica, experimentações feitas em música experimental, com ruídos do ambiente. Eu entendi que tudo isso poderia ser música. E aí eu me apaixonei, conheci isso, um universo gigantesco. Assim. Um universo de possibilidades, né? Com certeza. Então, você é diretora de som, técnica de som direto, desenhista de som. São muitas funções, mas a gente vai começar pela primeira. O que faz uma diretora de som, Gi? Bom, a diretora de som é uma pessoa que supervisiona todo o processo da construção sonora de um filme, desde a pré-produção até a mixagem final. E nesse processo são feitas reuniões com a equipe, com a direção, a gente entende qual é a proposta da direção para o som do filme, a gente troca referências, fazemos pesquisa também, pesquisa de referências fílmicas, referências musicais, para trilha musical, se for o caso. Então, é isso. Tem toda uma concepção artística do desenho de som do filme e também uma supervisão técnica de todas as etapas, né? Passando pelo som direto e depois supervisionando as etapas de pós-produção. A diretora abrange todo esse processo, né? Que vai desde a pré até a pós-produção. A diretora de som vai estar... É como se fosse uma grande administradora de todo mundo, né? Porque essa equipe de som... Porque o técnico de som direto, o que é? É uma pessoa que faz a captação de som durante o set das cenas, né? É o que tá com o boom lá, Isso. né? Parado, captando tudo. Isso aí, capta o som nas locações. E aí tem esse técnico, no set tem esse técnico de som direto e a pessoa que está fazendo direção de som vai também estar organizando essa equipe, né? Isso. A direção de som também dialoga com a técnica ou técnico de som direto para planejar essa captação, entender as demandas do som direto, ajudar a viabilizar questões que possam favorecer o som direto. Na pré-produção, a gente se reúne, né, principalmente com a direção e também com outros departamentos. A gente participa de reuniões gerais. No set, todos os departamentos interferem entre si. Um vai falando com o outro ali, né? Isso. Então, na pré-produção, a gente já antecipa algumas possíveis questões que podem surgir dessa... Como o quê? Uma locação difícil, por exemplo? Exatamente. Uma locação... Que é uma locação que passa muito carro, né? Que vai Isso, ser, tem uma ambulância passando agora, inclusive. Isso, uma locação que possa ser problemática, né? Que tenha muitas interferências externas ou que não tenha uma acústica legal. Às vezes um figurino que possa ser muito ruidoso. Então, planejar essa captação, isso tudo é função da pessoa responsável pelo som direto. E sai desse momento do set e vai para a grande pós-produção do som. Conta pra gente o que é esse momento. Isso, a pós-produção de som é uma etapa importantíssima, porque todo o som captado no set é feito para ser processado na pós. Então, dentro da pós-produção, nós temos algumas etapas.
Nós temos a edição de diálogos, temos a edição de efeitos, por exemplo, sons ambientes, os foleys. O que é Foley? Foley é quando a gente vai para o estúdio captar os sons de ações dos personagens, né? Então, quando o personagem senta numa cadeira, se ajeita, ou passos de um personagem, ou manuseia algum objeto, um talher, uma porta. Mas isso vocês fazem lá na hora, com Fazemos objetos? tudo. Sim, a gente pega, às vezes a gente faz passo até com a mão, assim. É mesmo? Passinhos, super artesanal e é uma delícia, assim. E essa mistura a gente vai pensando, né, e construindo essas transições, criando essas relações de volume. O que está mais alto, o que está mais baixo, o que tem que ser mais aparente, o que tem que ser mais sutil, imperceptível. A gente vai criando isso no processo do desenho de som. Pois é, isso é o desenho de som? É isso que eu Isso é queria o desenho te de perguntar. som. Isso. Que parece realmente um desenho, né? De juntando as coisas. Isso. A gente primeiro edita tudo, deixa tudo pronto, né? Todas as camadas. E no desenho de som a gente vai criando relações entre essas camadas, transições entre cenas e também uma construção junto com a trilha musical. 2 pontinhos. Abre parênteses. O que é mais importante para mim? Então, reconstrua a sua vida a partir dessa resposta. Ai, que lavagem cerebral! Gi, você falou que essa questão do desenho de som, você começou a entender como uma grande composição. De diálogos, de efeitos sonoros, de texturas, de transição. Eu queria te ouvir mais sobre isso. O que é essa composição para você, assim? É uma criação de uma narrativa sonora, mas não só narrativa no sentido de narração, de informação sonora, mas no sentido também mais imersivo, de texturas, de transições, de atmosferas que a gente cria, às vezes ressaltando algum elemento sonoro, né? Por exemplo, os foleys, ressaltando os foleys, a gente traz mais sensorialidade para a cena, ou às vezes ressaltando uma trilha, abaixando os sons ambientes. A gente pode trazer uma atmosfera mais onírica, dependendo dessa trilha, tirando um pouco da naturalidade da cena, que vem muito pelo som ambiente. É verdade. Isso, então são alguns exemplos do que a gente faz nesse processo de construção do desenho de som. Teve algum filme, assim, que o desenho de som foi uma coisa que te exigiu mais, foi mais desafiador? Em desenho de som, teve o Remendo, que foi um grande marco na minha trajetória, porque até então, todos os filmes em que eu trabalhava sozinha, ou às vezes em dupla, né? No máximo em dupla. E isso eu via também acontecendo em muitos outros filmes que eram feitos. E no Remendo, a gente cria uma equipe de pós-produção de som. Ao todo, em todo o processo do som, desde a pré-produção e do som direto, nós tivemos 5 pessoas na equipe de som. Nós tivemos a Nath Dornelas como técnica de som direto. Eu fui microfonista da Nath em set. E na pós-produção tivemos eu, a Alessandra Félix, que era compositora de trilha, nós duas no desenho de som, porque ela fez também efeitos sonoros. A gente dividiu a etapa de efeitos sonoros, porque eram muitos efeitos para serem... Muitas coisas, né? Muitos efeitos, muitas transições para serem criadas, muitas trilhas também. E nós tivemos um mixador para a gente finalizar essa mixagem em estúdio. No roteiro do Remendo, a gente já percebeu que era um filme bastante desafiador. Um filme com muitos elementos. Inclusive, no próprio roteiro já tinham muitas menções ao som e a trilhas. Então eu converso com a GG, que é a diretora, explico para ela a importância da gente ter uma equipe trabalhando nesse filme, para que cada um pudesse se dedicar à sua etapa, né? Pudesse... Com mais calma, é isso, Gi? Isso. Com mais tempo, com mais detalhe, né? Com mais calma, com mais capricho, né? Sem se sobrecarregar, para que a gente pudesse respirar e criar mais livremente nesse processo. Então a gente teve todas essas camadas, né, de sons ambientes, de efeitos, e comigo no desenho de som, né, na parte mais prática do desenho de som, conciliando todas essas camadas e criando essa narrativa sonora para o filme. Pode entrar, Zé, tá aberta. Ih, mas pra que esse tanto de coisa? Onde é a festa que você não me convidou?
Que isso, menino? Eu estava parado lá em casa dando dengue já. Ó, já tô aqui adiantando meu lado, hein? Nossa! O que tá podre aí assim? Menino, você não acredita que nesse meio tempo essa bandida pifou? Aqui, ó, estragou tudo que tava dentro. Quero fazer sonho pra viver e uma casinha na imensidão. A minha sina é de quem ama o mundo inteiro. Fevereiro a fevereiro, eu sou vagabundo são. Quero fazer sonho pra viver e uma casinha na imensidão. A minha sina é de quem ama o mundo inteiro. Fevereiro a fevereiro, eu sou vagabundo são. Queria te perguntar sobre os filmes de película, porque em filmes de película, grande parte do som é feito na pós-produção, o que eu imagino que é um grande desafio. Isso. E você fez o Transviar, que foi um filme feito em película. Como que foi esse processo? O Transviar foi um filme que já tinha uma proposta estética que não previa a captação de som das cenas. Por conta da película, que tem uma dinâmica muito própria ali, de troca de rolos, né? Toda uma certa dificuldade característica da película. E pela proposta da diretora, de ter bastante narração em off, de não ter entrevista direta ali, né? Direta, exatamente. Então a gente optou por fazer essa gravação do filme, desses planos, sem som ambiente, né? Sem o som direto. E reconstituímos todo o som do filme na pós. Tudo. E como que isso é feito? Vocês vão nos mesmos lugares depois e fazem a captação? Como é que é? Nós fomos aos sets, nós fomos lá nas paneleiras, gravamos o som ambiente das paneleiras, todo aquele burburinho das mulheres trabalhando, porque a nossa protagonista é uma paneleira, né? Também baixei alguns sons de bancos de sons para compor, para enriquecer esse som ambiente e reconstituímos cada passinho, cada amassadinha do barro com o trabalho de Foley. Mas aí você já tinha o filme todo feito. Isso, o filme já montado. E a partir do filme montado, vocês foram vendo o que precisava inserir em termos de som ali. Exatamente, cada gesto da Carla, lapidando a panela, raspando ali com a faquinha, passando a mão, aquele barro mais molhado, tinha o barro que era mais seco, tinha o pé no barro, que é um som diferente. Então tudo isso foi criado em estúdio. Assassinde, prepara! Agora tem um outro ponto que é super interessante, que eu acho que muita gente aí de casa já viu o ator fazendo, que é dublar o filme. Mas se a pessoa capta o som no set, quando que você precisa dublar? O que é essa dublagem? Quando essa dublagem é feita? Essa dublagem é feita muitas vezes por questões técnicas que impedem uma boa captação no set. Então a gente leva o elenco para o estúdio e o elenco refaz essas frases. No caso do Procuro Teu Auxílio, a gente teve uma cena muito emblemática. Era uma cena noturna, externa, com chuva. Então nós tivemos um caminhão-pipa durante a cena, né, fazendo a chuva, e tivemos um gerador para a gente conseguir iluminar uma cena no meio do mato. Ou seja, impossível captar som, né? Impossível, assim, o microfone, né, correndo o risco de molhar. Então a gente optou por dublar essa cena. Só que teve que ser uma dublagem feita antes, porque a gente tinha um empecilho, uma atriz precisaria viajar no dia seguinte ao filme, então a gente precisava gravar essa cena antes. E a primeira diária do filme foi uma diária no estúdio,
onde gravamos várias sonoridades que a gente já sabia que usaríamos no filme, né? Nossa, que difícil isso. Isso, gravamos tambores, gravamos vozerio, gravamos cantorias das personagens e gravamos essa cena, essa dublagem. A atriz, no caso Margareth Galvão, fez essa fala no estúdio. Nós pegamos esse áudio, mandamos para Margareth no celularzinho dela. Ela ouviu, ensaiou bastante essa cena. Ela fez naturalmente e depois o sync funcionou. A cena ficou sincronizadinha. Você fez um filme, outro filme com Maíra, que é O Canto das Areias, que é um filme que a gente estava falando justamente dessa ambiência, né? Me chamou muita atenção porque eu acho que tem uma paisagem sonora muito forte no filme, né? É um filme bem sensorial. Me conta um pouco desse processo. Bom, O Canto das Areias foi um filme lindo e muito desafiador também, porque a gente estava com uma equipe super reduzida. Nós éramos 4 pessoas no set. E o nosso set eram as dunas de Itaúnas, aquela cidade soterrada, né? E é um filme que dialoga bastante com o imaginário local, uma devoção a São Benedito, com algumas histórias e lendas da região e também trazendo um pouco da intervenção do extrativismo do eucalipto naquela região. Nós captamos sons ambientes na região, mas a gente sentiu que precisava de mais. A gente precisava de outras sonoridades de ventos para a gente construir diferentes atmosferas ao longo do filme. Então a gente tem ali uma atmosfera de alguns ventos mais fracos no começo, a gente tem um som de areia deslizando, areia sendo soprada, sabe? E esse som a gente não consegue captar ali chegando o microfone na areia. É um som construído na pós também, isso foi um efeito sonoro com essa característica granular. Por mais que a gente tenha alguns momentos com efeitos sonoros mais evidentes, ela prezava por essa organicidade, então a gente usou bastante sonoridade de ventos. Gisele, você já fez documentário, você já fez filmes de ficção. Tem alguma diferença, ou quais são as diferenças para o profissional do som, desses dois universos, assim? Eu acho que tem pontos muito parecidos na ficção e no documentário. Só que no documentário a gente tem que estar sempre pronto para o inesperado. A gente tem que ter essa abertura para o inesperado e um pouco de despreendimento também. No sentido da gente não querer um som muito asséptico para o documentário, né? A gente não precisa de um som muito limpo, a gente precisa dar espaço para as pessoas que estão participando, né? Personagens reais se expressarem, então a gente não fica cortando muito, né? A gente precisa de mais tempo, é um tempo mais estendido de gravação, menos interferência, por mais que a nossa presença já seja uma mega interferência, mas a gente tenta aliviar um pouco essa pressão. Diferente da ficção, a gente já precisa garantir o máximo possível de um som limpo, pronto para ser usado na pós. Obviamente a gente tem alternativas de reconstrução desse som na pós, mas a gente tenta evitar ao máximo com bastante planejamento, com muitos takes, né, com repetições. E é próprio da ficção, não só o som precisa disso, mas cada departamento também precisa da sua tentativa até que tudo esteja acertado. E muito perfeito, assim, mais tecnicamente, isso, né? E sintonizado. Você participou do Donas da Cena,
que foi um projeto da Natália Dornelas e da Júlia, que foi um projeto que você fala que modificou a sua maneira de estar no mundo. Eu queria um pouco te ouvir sobre isso. Eu acho que trabalhar com cultura, trabalhar com cinema, trabalhar com som é muito desafiador. Então, assim, tem dores e delícias no processo. E pelo Donas da Cena, né, ali em contato com outras mulheres que vivenciam situações parecidas, desafios parecidos dentro do cinema, foi uma experiência transformadora, sabe? Da gente se reconhecer, da gente se validar, da gente exercitar essa mudança de perspectiva sobre nós mesmos. Foi um exercício de olhar para trás e entender quanta coisa eu já tinha construído, sabe? E entender esse caminho mais sinuoso e entender isso como positivo, porque foi uma soma de experiências, né, que me fizeram chegar até aqui. E agora, finalizando essa conversa tão gostosa, queria te perguntar, o que é cinema para você? Cinema para mim é desafio, são muitas trocas, são muitas pessoas incríveis que a gente conhece no caminho e é essencialmente coletivo. Então, por ser coletivo, é muito lindo, pensando na perspectiva do fazer cinema. É sempre uma criação coletiva. E por ser coletivo, também é desafio. E por isso é muito instigante e eu acho que é por isso que eu continuo, assim. Que linda! Muito obrigada, meu bem! Volta sempre! Obrigada! Foi ótimo! Prazer! Um prazer mesmo! E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Mas semana que vem tem mais, com mais uma entrevista muito legal com um convidado do audiovisual e dicas e novidades do nosso cinema. Até lá!